Essa semana que passou eu fui questionada sobre um assunto um pouquinho delicado, mas que eu queria compartilhar aqui com vocês. Lembrando que essa é a minha experiência e que a sua experiência pode ser completamente diferente da minha e tá tudo certo, ok? A real pergunta é, por que eu desestabilizei depois de tanto tempo estabilizada sem sintomas de transtorno bipolar? Olá, guerreiro! Aqui é a Lorna e você está no canal do Efeito Bipolar, um canal criado especificamente para a gente falar sobre transtorno bipolar e compartilhar essa informação com os nossos amigos e familiares que fazem parte da nossa rede de apoio e também precisam saber mais sobre esse transtorno. Então, se você é um paciente de transtorno bipolar, já não esquece de compartilhar esse episódio com essas pessoas que são tão importantes na sua vida. Hoje eu vou te contar por que eu acabei desestabilizando. Todo mundo sabe, se você não sabia, tá sabendo agora, que o transtorno bipolar tem uma origem genética e é uma combinação muito grande de genes, né? Temos mais de 200 genes envolvidos. Se você entende alguma coisa aí de probabilidade estatística, você já sabe que se tem uma combinação de 200 genes, um número final, né, de probabilidades, de possibilidades de resultados dessa combinação é gigantesca, ou seja, cada bipolar é diferente e cada bipolar vai ter um tratamento diferente. Apesar da gente ter aí os protocolos mais validados cientificamente, ainda assim cada pessoa vai reagir de uma forma e cada pessoa vai precisar dos ajustes individuais. No meu caso, a primeira tentativa que foi feita para a medicação foi através da quetiapina. E já nas primeiras dosagens, das mais pequenininhas, eu já sentia os efeitos sobre o meu humor. Eu sempre digo que foi como se tivesse aberto uma janela no tempo e eu conseguisse pensar. Então, a partir dali, eu deixei de tomar decisões impulsivas. Então, em relação aos meus comportamentos, em relação às minhas emoções, em relação aos meus relacionamentos, tudo isso, de repente, eu conseguia calcular como uma pessoa normal, né? Eu nem sabia que isso era possível, porque eu achei que o normal era fazer as coisas como eu fazia antes. Meio difícil de explicar, mas se você já passou por isso, eu tenho certeza que você vai entender do que eu tô falando. E se você tá entendendo, já aproveita para deixar o seu like nesse vídeo, tá bom? Enfim, fiz o primeiro ano de quetiapina, fiz o segundo ano, fiz o terceiro ano, fiz o quarto ano, isso aumentando a dose. Eu não permaneci na mesma dosagem de quetiapina durante todo esse tempo e não permaneci somente com a quetiapina. Também foram inseridas outras medicações que foram variando ao longo do tempo, a ponto de eu não saber assim de cabeça exatamente o que eu tomei. Mas o fato é que a quetiapina era o meu carro-chefe e nós nos dávamos super bem. Entretanto, o tempo foi passando e chegamos no começo desse ano, quando bagulhos sinistros começaram a acontecer. Coisas como o choro compulsivo, que eu não conseguia parar, muitas vezes eu nem sabia por que eu tava chorando, brigas desnecessárias, uma irritabilidade como se eu tivesse a flor da pele o tempo todo, dificuldade para dormir, às vezes eu nem tinha vontade de dormir. Pessoas ao meu redor começaram a perceber que eu tava com dificuldade de articular as ideias, então eu ia explicar alguma coisa e as pessoas não conseguiam entender do que eu tava falando. Todas essas coisas começaram a acontecer e automaticamente eu comecei a pensar, bom, isso não é coisa de quem tá equilibrado, de quem tá estabilizada. Não era que o tempo todo acontecesse alguma coisa, né? Começou a acontecer de forma muito pontual, de situações espaçadas. Mas como eu fazia o monitoramento do meu humor diariamente, eu comecei a perceber que o meu gráfico do humor ficava assim, né? Parecia um batimento cardíaco. O que antes era uma linha traçadinha, bonitinha, agora tinha virado um zigue-zague. A princípio, eu não entendia exatamente o que estava me fazendo sentir assim, e fui conversar com a minha psiquiatra sobre esse assunto. Segundo ela, eu estava tendo uma crise relacionada à minha autoestima, porque nos últimos meses eu tinha ganhado muito peso e eu sofro uma pressão estética muito grande da parte da minha família, principalmente, e de fato fez com que eu ficasse mais sensível às situações. Isso é um fato, super concordo. Naquela época, essa hipótese pareceu fazer muito sentido. E a troca da minha medicação não foi pelo fato da quetiapina não estar mais funcionando até então, e sim porque ela me fazia ganhar um peso que estava me fazendo mal. Isso foi a nossa primeira hipótese.
Entretanto, conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que o peso não tinha muito a ver com aquilo. Porque apesar de eu ter sim perdido peso depois da retirada da quetiapina, eu ainda continuei me sentindo muito mal. Na verdade, agora eu me sentia muito mais deprimida do que antes, a ponto de muitas vezes eu não ter forças nem de sair da cama. Inclusive, se você não acompanhou o meu vlog lá de saindo da depressão, eu vou deixar a playlist no final desse vídeo para você dar uma conferida. A gente sabe que o medicamento pode deixar de fazer efeito. Agora, o que eu não sabia era por que isso acontecia. E eu fui pesquisar e quis trazer essa informação aqui pra vocês. Então, olha só essa informação saindo do forninho, viu? Compartilha já com seus amigos e familiares, o pessoal da tua rede de apoio, para eles também ficarem cientes de tudo que acontece com você. Então, vamos lá. Por que uma medicação que fazia efeito há 4 anos, de repente para de fazer? E eu descobri que isso tem 3 fatores importantes. O primeiro fator é o estresse. Ali no final do ano, a partir de agosto, eu comecei a fazer o lançamento do meu treinamento de habilidades. Inclusive, se você quiser conhecer ele, você pode vir no link da descrição, que ele vai estar lá, tá? Pra você ver do que se trata. Mas o fato é que em agosto eu fiz o meu primeiro lançamento e foi extremamente estressante pra mim. Já em outubro eu fiz meu segundo lançamento, que também foi tão estressante quanto, se não pior. Em novembro já era Black Friday, então eu tava lançando mais uma vez. E em fevereiro eu tive o 4º lançamento, também tão estressante quanto todos os outros. Então foi algo que foi sendo cumulativo. E a gente já sabe que quanto mais estresse na vida do bipolar, maiores são as chances dele desenvolver crises. E quanto mais crises ele desenvolve, mais afetado fica aquele sistema nervoso, e isso muda a forma como os remédios são percebidos pelo sistema. Então a gente tem aí esse fator número 1. Fator número 2, alterações no estilo de vida. Em dezembro, eu fui comemorar o Natal com a minha família na casa da minha mãe, e isso mudou completamente a minha rotina. Não tava fazendo exercício físico, não tava comendo direito, tava fazendo os procedimentos estéticos de cunho duvidoso. Na época, pra mim, fazia todo sentido, mas hoje, olhando pra trás, eu fico tipo, eu não devia ter feito isso não. Enfim, várias alterações no estilo de vida que não era o que eu teria aqui na minha cidade. Inclusive, não foi o que eu tive durante esses 4 anos em que a quetiapina funcionou para mim. Por fim, a gente tem o fator uso de medicações antibióticas e anti-inflamatórias. Isso também pode interferir na forma como o metabolismo do seu medicamento é processado. Aconteceu que no começo do ano, acho que em janeiro e em maio, bom, foi um desses meses aí, mas foram 2 vezes, eu tive Covid e para fazer o tratamento ali do rolê, eu tive que usar antibióticos. Isso sem falar em outros problemas de saúde que eu tive, e também tive que fazer uso de anti-inflamatórios. Ou seja, juntou uma coisa ali na outra, virou um bololô só, a ponto de eu me tornar uma grande surtada novamente, né? Tô rindo aqui de nervoso, gente, mas realmente foi o que aconteceu. Até pouquíssimo tempo eu não poderia dizer que eu me sentia em equilíbrio ou qualquer coisa assim. As coisas aconteciam e aconteciam com muita intensidade, de uma forma muito negativa. E apesar de eu conseguir gerenciar aquilo, né, mais ou menos, usando as habilidades, ainda assim foi muito desgastante pra mim. Agora já faz mais ou menos 2 semanas que eu tô... 2 semanas não, mas 3 semanas que eu tô utilizando um medicamento novo, um antidepressivo, que eu achei muito interessante. Vou falar o nome aqui só por título de curiosidade, tá? Chama Rechute. Achei que ele teve uma ação muito rápida, e os pensamentos que eu tava tendo em relação a mim mesma, em relação ao mundo, em relação ao futuro, você sabe o que eu quero dizer, né? Estavam bem ruins e de repente eles foram embora, então eu achei que foi um negócio assim, nossa, incrível, muito legal. Esse é um medicamento novo, né? Ainda não caiu a patente, ainda não tem genérico, então ele é um pouquinho caro, mas acho que vale a pena dar uma estudada aí com o seu psiquiatra, porque pra mim realmente fez muito sentido. Mas aquilo que eu falei no vídeo, né? 200 genes. Cada um de nós tem uma combinação genética diferente e os efeitos vão ser diferentes para cada um. Beleza, pessoal? Queria compartilhar essa informação aqui com vocês. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. E se você tiver um tempinho sobrando, assiste mais um vídeo aqui no meu canal, porque isso me incentiva muito a continuar gravando pra vocês. A gente se vê na semana que vem. Tchau!